Bem, rapaziada, bora lá a isto, mas já está na hora. Rapaziada, um empatezito, 0-0, e viva o velho, vá lá, vá lá. Para quem estava à espera de vá com o pau, não foi mal. E é isto, rapaziada. A lampionagem também continua a levar na bolha, que é o que é preciso. E pronto, e a gente, em princípio, vamos seguir em frente na Taça UEFA. Só se houvesse uma hecatombe, mas não me parece. Então, vamos seguir em frente e vamos ver o que é que isto vai dar. Bem, rapaziada, é assim, isto hoje vai ter que ser rápido, porque eu tenho umas cenas para fazer. Vim aqui só porque agora, todas as semanas, a gente vai ter aqui a cena da rapaziada tal e qual como foi combinado. E então é isso. Para dizer que neste sábado, quem puder ver, aconselho, pela primeira vez, o melhor jogo do mundo coincide com o facto de ser final de uma competição continental, que é Boca Juniors River Plate. Aconselho todos a verem às 8 da noite, a primeira mão neste sábado, e a segunda mão será no sábado, dia 24, exatamente. E então, portanto, o jogo no Monumental de Núñez será dia 24, na Bombonera este sábado. Aconselho a ver, porque já há um tempo para cá que não há, que era sempre jogo de torcida única, ou seja, não podiam, o pessoal do River não podia se deslocar à Bombonera e o pessoal do Boca não se podia deslocar ao de Núñez, e as duas finais chegaram a acordo, vai ser com os dois lados da barricada nos dois estádios. Então aconselho a ver, porque de facto é mesmo o melhor jogo do mundo, não tenham dúvidas disso. E então é isso, rapaziada. Vamos falar aqui das nossas cenas um bocado mais rápido hoje, porque pronto, a semana passada houve alguma celeuma com o facto da gente só ter falado, porque houve pessoal que mandou para cá uns textos a malhar, portanto, no Carvalho, etc. E eu tinha dito, durante a semana houve pessoal que mandou mensagens privadas e eu disse, isto eu leio o que mandam. Então, se vocês têm o direito de resposta, quem quiser pode mandar os seus textos que eu vou ler, obviamente. Então, mandaram um texto que eu vou ler. Hoje vou ler poucas coisas, porque não estou com muito tempo. E sem me alongar mais, começando com um mortal lampionagem, que é o nosso lema, vou passar aqui a ler então um texto que mandaram e que diz o seguinte: pelo Sporting, é o nome. Comentário: convém ser justo e ver os dois lados. Só querem malhar no Bruno Carvalho? Em 2013, o Sporting atravessava o período mais negro da sua história. 2 últimos mandatos com 160 milhões de prejuízo de resultados líquidos da SAD. Zé Eduardo Betancourt, 70,5 milhões, e Godinho Lopes, 89,8 milhões. SAD na iminência de um plano especial de revitalização ou insolvência. Equipa de futebol em 10º lugar, a 34 pontos do primeiro lugar e 9 pontos acima da linha d'água. 4 treinadores na mesma época. Maioria do percentual dos passos dos jogadores na mão de empresários e investidores. Ingerência de entidades externas, banca, empresários, rivais na gestão do clube. 35 modalidades, a maioria só para participar, e o plano era encerrar todas gradualmente e deixar apenas as que se autossustentavam, como a ginástica ou a natação. Cerca de 80 mil sócios, a maioria não pagantes. Ausência de transparência na comunicação com os sócios. Sócio transformado num utilizador cliente-pagador. Então, quais foram as principais medidas da direção de trabalho? Devolver o poder aos sócios e a defesa dos superiores interesses do Sporting passam a estar em primeiro lugar. Um Sporting de combate, orgulhoso, que não cede às chantagens, venham de onde vierem. Fim da ingerência de fundos e agentes na política desportiva da SAD. Luta pela verdade desportiva e pela transparência. Introdução do vídeo-árbitro, proibição dos fundos, denúncia do caso vouchers e e-mails. SAD quase triplicou receitas operacionais, incluindo transação de jogadores. 2 das maiores vendas da história do Sporting, João Mário e Slimani. Passagem da totalidade das receitas das cotizações para a esfera do clube. Clube a apresentar contas consecutivas com lucros, apesar do investimento no pavilhão e reforço do orçamento das modalidades. Transparência das operações de mercado com publicitação de verbas envolvidas, incluindo comissões e prémios. Contrato de 515 milhões de euros de direitos televisivos e patrocínios. A resolução do caso Bruma.
Aurélios na base do título europeu. Patrício, Cedric, William, Adrian, João Mário e Nani, de alguma forma ligados ao mandato de Bruno Carvalho. Recuperações da totalidade dos passos dos jogadores e fim da política de retalho e venda por ninharias dos percentuais de passos dos jovens da academia. Parteu a ser reconhecido a nível nacional e internacional. Luta pelo reconhecimento dos títulos nacionais conquistados entre 1922 e 1938. Reestruturação financeira. Obras na academia e no multidesportivo. Pavilhão João Rocha. Expansão Academia Sporting. Mais núcleos, mais 14. Reestruturação do Museu Mundo Sporting. Duplicação do número de sócios, atualmente mais de 170 mil. Mais assistências no estádio. Sporting TV. Reestruturação do Jornal do Clube. Modernização do site internet. Aposta na comunicação pelas redes sociais oficiais do clube. Sporting na vanguarda da discussão dos temas relacionados com o futebol. Future of Football. Gala anual que permeia os sportinguistas que mais destacaram. Honoris Sporting. Estádio mais verde. Resolução do crónico problema do relevado com um novo tapete. Mais modalidades, 55. E reforço das modalidades. Todas lutam pelos títulos, pleno na última época. Antes muitas só competiam. Regresso do futebol feminino, hóquei em patins, ciclismo e voleibol. Cumprimento dos desígnios dos nossos fundadores. Ser tão grande como os maiores da Europa. Conquistando títulos europeus com regularidade. 7 títulos no mandato, 4 na última época. Recorde numa época. Aposta num Sporting social. Recordista mundial de modalidades no desporto adaptado e ser reconhecido nacional e internacionalmente por todos os agentes desta área como exemplo a seguir. Projeto Olímpico. Agora, o exercício financeiro. Época 2013-2014. Resultados operacionais, 4.263 milhões. Resultados líquidos, 368 mil. 2014-2015. Operacionais, 23.463. Resultados líquidos. 19.333. Resultados 2015-2016. Resultados operacionais, menos 26.351. Resultados líquidos, menos 31.905. Época 2016-2017. Resultados operacionais, 42.624. Resultados líquidos, 30.537. 2017-2018, Conselho Diretivo é impedido de concluir o seu trabalho, rescisões de jogadores importantes impediram receitas futuras de transferências. Não houve tempo para negociar ativos, permaneceram como Pichini, Dumbiá, Coates ou Acunha e instabilidade criada pela admissão da maioria dos elementos dos órgãos sociais congelaram o empréstimo obrigacionista, originando estrangulamento de tesouraria. Interação de sócios. Criação de várias categorias de sócios para que todos possam aderir independentemente da sua condição económica. Ajustamento da progressão no número de votos dos sócios. Dá-me a tua camisola. Milhares de sócios participaram e sugeriram o seu próprio modelo para o equipamento alternativo da época. Missão Pavilhão. Mais de 22 mil sportinguistas contribuíram com donativos para a Missão Pavilhão e muitos tiveram o seu nome no mural. Sócio no minuto. Facilidades no ingresso sócio. 12º jogador. Número da camisola retirado dos planteios do Sporting em homenagem aos adeptos. Sporting Solidário. Milhares de sócios envolveram-se em campanhas de solidariedade para com vítimas dos fogos, crianças carenciadas, etc. Agora, vamos ao futebol. Sénior masculino. Bruno Carvalho é eleito a 23 de março de 2013. Nessa altura, o Sporting, treinado por Josualdo Ferreira, quarto treinador da época, encontrava-se no 10º lugar com 27 pontos, a 34 do primeiro lugar, ocupado pelo Panelas e 9 pontos acima da linha d'água. Bruno Carvalho mantém o treinador até final do contrato, final da época. A equipa termina em 7º lugar, em igualdade pontual com o 6º classificado, ficando a 3 pontos do acesso às competições europeias. Bruno Carvalho não mexe na equipa médica liderada por Frederico Varandas, tinha sido indicado por Dinho Lopes e a mantém durante todo o seu mandato. Durante o mandato de Bruno Carvalho, o Sporting apresenta sempre equipas de futebol competitivas a lutar pelos títulos e a ombrear com as melhores equipas internacionais. Sempre com equipas técnicas de reconhecido valor. Na época 2015-2016, o Sporting bate o seu recorde pontual e só não foi campeão porque o campeonato foi completamente subvertido pelo polvo lampiânico. Esta época está a ser investigada pelas autoridades com suspeita de vários jogos comprados pelo Panelas. E nas épocas de 13-14, 14-15 e 16-17, o mesmo sistema impediu o Sporting de lutar pelo título até ao final. E na última época, 17-18, com o maior investimento de sempre, os interesses individuais dos jogadores, da equipa técnica e dos agentes que gravitam ao seu redor, sobrepuseram-se aos interesses do Sporting e boicotaram um título que era previsível. Títulos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e uma Taça da Liga. 2 presenças diretas na Champions, que não acontecia desde 2009. E pronto, ficou aqui um texto enviado por alguém que decidiu enviar o seu texto. Eu, tal como tinha dito, eu leio tudo o que mandarem e cá está, ficou aqui a defesa, portanto, a todo o trabalho
das direções presididas pelo Bruno Carvalho. E já sabem, qualquer coisa que queiram mandar para eu ler aqui, eu vou ler aqui para relembrar às pessoas, de facto, o bom trabalho que foi feito em várias áreas, como aqui ficou muito bem e sucintamente e bem explicado. E os outros do outro lado, que têm as coisas também que têm a apontar, podem enviar, que a gente aqui vai sempre ler e podem estar à vontade. Então agora vou passar aqui a ler outro texto que foi enviado. E depois temos mais dois, que isto hoje vai ser mais curto. E pelas razões óbvias não me vou identificar, mas podes usar o nome João como Leão, porque todos sabem o quanto teste lampiões, mas piores os aldrabões que temos do nosso lado. Sou rapaziada desde sempre, comecei os diretos ainda antes de tu os iniciares como tal. Era apenas os vídeos, monólogos e visões da vida do nosso clube e políticas que fazias para 2000 dos teus amigos mais próximos. Como faço parte do movimento casual, desde cedo vi a rapaziada a surgir nas bancadas de Alvalade como uma lefada de ar fresco e aquilo que precisávamos para tirar toda a porcaria que a poluiu nos últimos 20 anos. Pois bem, estando aqui no quarto do hostel à espera do jogo de logo, escrevo o que iniciei já em Ponta Delgada. Contar esta história para todos do Sporting ficarem a saber o que se passa ainda no nosso clube. Por partes, contexto. Desde que esta direção tomou posse, as coisas mudaram. A Juve, pelos ataques, perdeu peso e as coisas estão muito mais tranquilas em Alvalade no que toca a claques. Agora quem manda somos nós. Um movimento casual, um movimento que não se identifica com nada, mas que apoia o Sporting sempre que pode e obviamente também a rapaziada. Como disseste e bem, chegaram e nunca mais os lampiões ganharam e tudo o que havia de mal no clube saltou fora. Rapaziada que, ao contrário de muitos de nós casuais, sempre apoiei e vou apoiar. Apesar de muitos terem saído e deixado de ver os diretos, pelo que sabemos, e não vale a pena aqui detalhar, os apertos que alguns de nós fomos alvo. Ainda sou do tempo que essa turminha do escuro, que está presa, fazia rondas pela academia à procura de quem tinha posto like nos teus diretos. Vinham com prints de perfis nas mãos e nas outras traziam sacos que cada achavam. Enfim, não vale a pena agora falar nisso. Mas acredita, Miguel, tu ainda és tema de debate sempre em dia de jogo. Há quem não goste que mesmo assim acha-te fanfarrão e Diego cheia à procura de protagonismo. É o que lhes digo. Fazem melhor pelo clube, mas acredita, muitos casuais ainda estão contigo, mesmo que alguns de nós tenham sido apertados pela turma do escurinho, no fundo estamos contigo. Temos dinheiro e alguns até demais. Temos poder e, infelizmente, alguns até demais. Como estamos bem na vida, e é isso que os lixa, é impossível, no fundo, alguma compatibilidade. Porque trabalhamos, temos a nossa família e gostamos das boas coisas. Como detestamos as más. Mas há uma coisa que ninguém nos pode tirar. Versão ao clube. Contudo, não podemos permitir tudo e é necessário algum equilíbrio. Este equilíbrio que a rapaziada veio trazer. Contra o Estado instalado e os conas de sabão que ainda parasitam no clube. Um movimento casual que nunca mais foi o mesmo desde aquele dia no Dragão. Eu continuo a dizer a quem me ouve que fomos dados à morte nesse dia pelas claques e a turma do escurinho por inveja e por tudo o que disse aí atrás que nos caracteriza. O movimento casual sofreu um forte revés na altura e outro quando metade te abandonou na rapaziada no final do ano passado. Porque a verdade é que nunca mais encontrámos o nosso lugar, mas a culpa também foi nossa. Porque lá está, continuamos a não saber como posicionar a malta. Agora, para no cantinho do Sá, é este o spot para cerveja, como logo aqui não compreendo, como ainda ninguém pegou nisto, a 50 metros do estádio, só se vende Sagres nestes bares. Andamos nós a lutar contra os lampiões e a rapaziada contra a Sagres nas casinhas das claques, mas a 50 metros do estádio só se vende Sagres. O cantinho do Sá, conheces? Que abriu recentemente, mistura-se artigos e camisolas do Sporting na parede com Sagres só. Já vi sportinguistas serem escorraçados pelo dono por contestarem esta marca. Mas se é verdade que na maioria Sagres, na maioria dos bares, deste cruzamento com o Francisco Stromp, se vende também Superboc, neste bar só se vende Sagres. É logo aqui que o pessoal para. De modas, mas é impressionante como a Sagres devagarinho vai fazendo o seu trabalho na persuasão e publicidade e entra cada vez mais em Alvalade e nos seus adeptos. Quer nas relotes, quer nestes bares à volta do estádio. Como uma força de persuasão que vai vendendo o seu peixe devagarinho junto dos adeptos do nosso clube, por muitos casuais. O fim da academia e do magriços ditou esta nova moda. Aqui agora no cantinho do Sai, ao ponto de encontro. Entre umas rodadas e uns bafos no cigarro, mete-se a conversa em dia. E nas caves fazem-se outras coisas mais. Sou contra as drogas, mas está no espírito hooligan que nos caracteriza, nem como o que me dizem que sejam os casuais todos adeptos dos riscos. Somos todos sim, todos chanfrados na mioleira. Isto é certo, mas o problema desta miudagem que aqui anda e a nova, que a nós junta com os seus Fred Perrys, tatu na bochecha da perna e gazelos nos pés, é alguma ingenuidade para a coca. Querem experimentar e alguns ficam agarrados. Bem sei que não é cola, mas é um vício que gera muito dinheiro.
dá a ganhar a muitos, mas não tem nada a ver com o Sporting. Contra isto, eu luto sempre que posso e foi isto que trouxe o controle das claques sobre os casuais. Sobre estes 2 jogos, foi aqui que se preparou esta semana para mais de 6 mil quilómetros de deslocação. Os bilhetes e a conversa da organização lá aparecem nos últimos jogos para o campeonato, mas agora com outros inconvenientes. E é isso que venho aqui relatar. Se antes eram as claques, agora é malta casual a gerir o negócio em Alvalade. Não pode ser. Em São Miguel, este fim de semana, por exemplo, vi maços de bilhetes nas mãos do rapazinho que canta. Vamos chamar assim, mas todos sabem a quem me refiro. Tenho respeito pelo que foi no passado, mas vendeu-se já mais do que uma vez e isso não o perdoo. Como quem o vê agora, ele acha-se Sporting pelo aperto que levou do Bruno Carvalho, pessoa que sinceramente ainda tenho saudades da postura e combate, mas estragou tudo no final ao dizer que ia deixar de ser sócio e apoiar o clube. A verdade é que nunca mais apareceu, como aquela célebre Assembleia Geral em que carregou no rapazinho que canta. Pois bem, é ele agora quem faz a ligação aos adeptos. Tirando a parte dos bilhetes e ao concerto que deu lá nas ilhas, não nestas britânicas, mas já lá vou contar o que vi na chegada porque muito se falou nas televisões. Nada me prende a este presidente, mas vou contar a todos, rapaziada e Sporting, o que vi. Fui ao aeroporto enquanto outros optaram pelas furnas para os banhos e para o cozido. E os chamados assobios, em mais de uma centena de pessoas que lá estavam, não passou de uma encenação de 2 ou 3 que saltaram para cima do presidente e na cara disseram-lhe tudo o que tinham para dizer e entenderam. Não me identifico com esta forma de apoio. Se está eleito, é dar tempo. Mas é lá com eles. Estavam equipados à Sporting e pelo sotaque eram pessoas das ilhas. Não percebi efetivamente a razão do protesto, mas depois li que estavam conotados com os tais leais ao Sporting. Ou seja, o nosso presidente atual e devidamente eleito foi aos Açores para ser insultado como não é em Alvalade. Não achei correto, mas também não tenho de ter opinião sobre o que os outros pensam. Sei o que quero, como percebi, porque o motorista à espera num bruta de um carro com um engravatado qualquer que por lá andava a dizer para pessoas não assobiarem que era mau para a região. Perguntei e disseram-me que o tipo era qualquer coisa ligado ao Santa Clara ou ao governo. Mais uma vez não percebi essa chegada ao aeroporto desta forma, se ali estavam pessoas porque não saíram os jogadores como é habitual ver na Portela. A organização falhou. O que eu sei é que os jogadores não saíram pela sala de desembarque e talvez isso tenha levado ao descontentamento dos adeptos locais. A verdade é que também não vi ninguém das claques para organizar nada. Todos cagando pelos vistos. Mas só mostra o apoio de desunião que vivemos nesta altura importante. Farto de os ver saírem ao Alvalade, pouco me importou, mas achei piada ao que ali se passou e depois o que veio cá para fora nos jornais, porque estavam lá televisões, SIC e Sport TV. Eu apenas queria que o Basócio me assinasse o novo cartão de sócio. Sou casual, mas gosto desses pequenos pormenores. Não consegui, obviamente, e como não gostei do que ali se passou. Perguntei, uns falavam em medidas de segurança pela quantidade de polícias, era tal que ali estava que, sei lá, esperavam talvez um aperto aos jogadores. Não percebi sinceramente, ou são medidas novas implementadas no aeroporto, ou houve alguma ameaça ao Varandas. O que eu sei é que começou bem o jogo assim. Miguel, ainda temos uma massa adepta dividida como nunca vi em Alvalade, apesar de nós casuais e agora rapaziada, sabermos o que se tem passado nos últimos anos e como é fácil nem gostarem de nós como arranjar inimigos internos. Tudo o resto foi normal em dias de jogo, exceto talvez o concerto dado e oferecido mais uma vez pelo moço que canta. Nada a apontar, só talvez o facto de ter sido patrocinado pela Câmara de Ponta Delgada dos Açores. Lá está, mais uma atitude incorreta de quem diz não se vender. Vi bilhetes de mão em mão e mais dinheiro a ser gerado à custas do Leão e do nome Sporting. Quanto dinheiro não fez e para onde foi esse dinheiro? Não pode ser. Como vi um concerto onde éramos meia centena e não 3 centenas como anunciaram e fazem crer. No meio do Atlântico, patrocinado por uma Câmara Municipal. Aquilo foi pago por quem? Quanto receberam? Esta coisa de ir à bola e ainda trazer os bolsos cheios não é ser casual. Não consigo imaginar isto em Lisboa. E o facto de não se tinha cantado. Bandas do Sporting suportadas por câmaras municipais, bandas que cantam sobre os símbolos e desígnios do Leão. Não destoei do meu grupo e abanei a cabeça, mas como é óbvio não me identifico e não gosto que se use o movimento casual para isto. Jogo e do que vi em campo. Tal já era a besana, apesar da cerveja não ser mais barata, ao contrário do que se pensa em Lisboa. Livres de preocupações, a pessoa bebe e bebe. Foi mais difícil, chuva e muito vento. Um jogo como vai ser o de mais logo, espero que vençamos. Acreditamos sempre pena a lesão de mais um jogador do pequeno plantel que temos. No inverno temos de ir buscar jogadores ou contentamos-nos com plantel para Estoril e Santas Claras. Para terminar, quero ouvir o direto logo, se estiver em bom estado ainda, mas devido, os Açores são bonitos, não é a primeira vez que lá vou, tinha ido com um grupo ao futsal, mas desta vez deu tempo para ver as belezas naturais. Vive-se ali um sportinguismo diferente, um sportinguinho até achei. Até nesta forma de receber a equipa e apoiar em campo parece mais genuíno.
e ao mesmo tempo mais desinteressado. Talvez a distância, talvez o que precisássemos por vezes em Alvalade. É o que vou fazer depois do Arsenal e até ao Natal. Ver esse novo treinador a dar resultados. Já pensei desligar e deixar esta merda toda, mas é o meu grupo com o qual me identifico. Não quero com isto passar por bufo, mas quero o equilíbrio e se alguém anda a comer, denunciar a podridão. Vou-me afastar e espero que sejam mais discretos ou comigo não contam mais. Assim, desta forma, não. Anos e anos a lutar contra a merda nas claques e agora vejo-nos em posição, com responsabilidade e com algum poder para os destinos do clube e vamos ser iguais? Não pode ser. Fico-me por aqui, vou explorar a fauna e belezas locais, dar um saltinho ao Sporting Clube de Londres para marcar ponto e na próxima semana faço-te o relato deste jogo de hoje com o Arsenal. Já houve um encontro quente, depois detalho tudo no próximo. Abraço, casuais sempre, sportinguista e da rapaziada um fã, João Como Leão. E pronto, ficou aqui o texto do João Como Leão. Obrigado, manda depois o teu texto a contares tudo o que aconteceu hoje em Londres, porque do jogo não há nada para contar, o jogo foi uma grande merda, 0-0, a gente não joga um peido, os outros também pouco jogaram, e pronto, e é isto. Bom, e agora vamos ler aqui outro texto, que é para depois terminar com um grande texto do Antero, que diz assim: boa noite, Miguel, vi o teu apelo sobre as claques e os que estavam presos, chegou uma informação de que ainda não está tudo dentro. Falta ainda ouvir alguns que andam cá fora. Sobre os que estão cá fora, um tal Dalano Silva, faço-te a pergunta, porque é que todos os que te puseram e foram ouvidos para o processo foram todos presos e este foi o único a não ser detido? Porque fugiu para Angola? Como é que esse rapazinho fugiu? Ninguém sabe. Não foi a nada, de certeza, porque eles não sabem nadar. Mas foi um dos que andou a ameaçar a malta da rapaziada e do Sporting de porrada. Como era sabido da direção, talvez por ser muito amigo do atleta de MMA, Nelton Pontes do Pragal, que usava símbolos Sporting nos seus torneios. Talvez porque trabalhou como segurança no Tribunal do Montijo e conhece meia polícia da Margem Sul. Talvez tenham facilitado o amigo, talvez porque tinha alta patente dentro da claque e ficou protegido. Tudo legítimas questões. Que gostava que respondesses se soubesses. Como é que todos os que foram ouvidos estão presos e este foi libertado para fugir para Angola? Sobre os detidos, é triste saber que andam os pais de algum dos miúdos detidos a pagar para a proteção dos seus entes queridos lá dentro, a pagar aos da claque que os meteram na merda. Falar em patente, o que é feito do rapazinho dos vídeos da culatra da Juventude de 1906, um tal de Isaac Mendes, o tal rei do comércio na zona centro que fez fortuna a vender, entre aspas, papel higiênico e agora seguros, que andava a comer a filha do polícia dos narcóticos que se matou e era muito próximo do Bruno Carvalho, que tinha lugar de destaque na Sporting TV. O que é feito desse rapazinho que aparecia nos vídeos com um tal de judeu que foi escorraçado da claque? Terá sido por motivos políticos ou por falta de dentes? Não eram eles que queriam uma bancada política? Brancos e judeus não podiam lá entrar ou o menino que se intitulava Velha Guarda deixou de interessar? Porque isto é tal como os caroços, quando não conseguem dar mais para alimentar o tráfico, deixam de interessar? Anda a fazer Leiria Barreiro para visitar o amigo Emanuel Calças, que também abandonou? É que dizem-me que foi um que deixou de frequentar Alvalade e abandonou todos os seus e todos os outros, os que perdeu. E pronto, há aqui um texto de denúncia contra indivíduos, personas não gratas junto da rapaziada. Obrigado pelo teu texto. Ali as perguntas que tu me fizeste, epá, eu não sei, nem quero saber. Volto a dizer, se alguém souber dele, mande notícias para nós que a gente passa aqui. Eu estimo que ele morra, é o meu desejo, e é só isso. Bom, agora vou ler aqui o último texto do Antero e depois vou-vos deixar, rapaziada, que hoje tenho mais coisas para fazer, mas na próxima semana estamos aí com mais textos. Mandem os vossos textos. Grande Antero, és o maior. Boas, Miguel e rapaziada, em 1906. Andamos sempre nestas fodas. Fomos buscar o pé zero, alguém que nem deveria ousar passar na segunda circular em frente ao Alvalade. E quando ninguém, nem eu próprio, esperava, um arauto, pronto, um anormal que conseguiu falir uma fábrica de cerveja num país de bêbados, se levantou de manhã, todo fedido da ressaca, e enquanto cagava lembrou-se do treinador, do conseguiu, sim, porque conseguiu foder o campeonato, a taça e a taça UEFA, tudo na mesma época, que poderia voltar ao Sporting. Só o facto de ser lampião deveria barrar-lhe a entrada no nosso grande amor. Veio o chupa-pilas, varandas, e tomou a única medida possível e meteu esse merdas na cona da mãe dele. O chupa-pilas veio com o discurso de merda que já tinha treinador escolhido. A quando da despedida do Lampião, muito se especulou, Leonardo Jardim, Paulo Sousa e quem nos calhou na fava? O Zé Mota da Holanda. Não, foda-se, o Zé Mota tem muito mais currículo. Foi-nos ao olho do cu no Jamor e o ano passado até esses merdas têm mais conquistas que o Kaiser, que teve 5 meses de mediatismo como sendo dos piores treinadores sempre do Ajax.
quero engolir estas palavras, mas cá não chega aos 5 meses. Ainda pagámos $500 mil por ele, um luxo. Com este currículo invejável, só mesmo o Sporting. O Tiago Fernandes fazia o lugar e ficava muito mais barato. Como não podia ser, não me fico pelos chupapilas. Vir-me agora para o DJ Brunex in the house, pelo que parece deixou-se comer à bruta pelo Panelas. Pois o Jesus fez as pazes com orelhas e, pelo que parece, já tinham feito a panelinha do retorno do Merdoso para Aitar. Mais uma das loucuras daquele que teve tudo na mão e fodeu tudo, e por acaso especula-se que foi em fevereiro, a altura em que começaram os atritos entre o treinador, equipa e o DJ, com uma voz tão grossa, e deixou-se comer de cebolada. Mas claro, isto aos olhos dos fiéis e devotos seguidores do novo Deus é tudo mentira. O Deus foi vítima de uma cabala. Não era cavalo, era mesmo da boa. Não bastavam as loucuras do dia que eles tudo deveriam fazer para defender o Sporting e foderam o resto. Aquele ataque ao cochete é algo de merdoso. Metam os olhos na mitralhada dos nenucos. Ontem foderam a parte do exterior do hotel onde se encontravam os holandeses. Sim, estes não brincam. E os nossos também não deveriam brincar. Mas em vez de foderem a sua academia, deveriam ter 2 dedos de testa e atacar no Seixal. Foder aquela merda toda, bater na lampionagem e, tal como estão e bem, estavam metidos na gaiola. Mas eram uns heróis. E assim são vistos como meros e reles criminosos. Epá, e não poderia faltar a palavrinha a esses seres humanoides que habitam em barracas e comem sopa quando há, não ganham há 4 jogos. Isso foi o suficiente para aumentar o número de violações, espancamentos no interior das barracas, morreram umas rabolhas, uns quantos lampiões com a veia cheia de merda e o ar está respirável. Pena minha que os cangalheiros não estivessem cobertos a todos de cal e terra. O mundo seria perfeito e os nossos filhos teriam um futuro muito mais risonho sem filhos de pais e irmãos e as putas das mães. Quanto ao jogo de hoje, vai ser do caralho. Só peço que lutem e dignifiquem a camisola. Não queremos que joguem por nós, exigimos que morram pelo Sporting. Sporting sempre, cumprimentos à Alcateia e a toda a rapaziada de 1906, Antero Anacleto. Antero és o maior, a gente não joga um peido à bola, mas isso tu já sabes. Também o 0-0 é 0-0, os outros também, coitados. Aquilo era o Arsenal, mas era do Alfeite. E pronto, rapaziada, epá, forte abraço a todos. Hoje tenho que me pirar, vai ser mais curto. Mandei os vossos textos, para a semana a gente lê e é isso. Viva o Sporting, morta a lampionagem, estamos à frente deles, que é o que interessa, e vamos, ainda assim, com todas as dificuldades, ao menos a gente ri-se como ao caralho. E aí, força rapaziada. Fui. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos ver